Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais em destaque que aparecem na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros assuntos que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre, a minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. E agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria do The New York Times. Com as tarifas do Trump, o abismo entre os aliados e os Estados Unidos aumenta. Entro agora no corpo da matéria aqui embaixo. O anúncio do presidente Trump de tarifas abrangentes sobre os parceiros comerciais dos Estados Unidos ampliou a brecha entre os Estados Unidos e alguns dos seus aliados mais próximos, ao mesmo tempo em que reconfigura a ordem econômica global. O plano do Sr. Trump, que ele revelou na quarta-feira e está chamando de recíproco, impõe uma onda de tarifas sobre dezenas de outros países, muitos dos quais são aliados dos Estados Unidos. Então, o título dessa matéria do The New York Times vai na linha do título que eu coloquei no primeiro tema em destaque neste vídeo aqui. O fato é, as críticas dos aliados dos Estados Unidos são bem mais pesadas do que as críticas que os rivais dos Estados Unidos estão fazendo. Isso já mostra muito do panorama e muito do conteúdo dessa proposta do Trump, que a base, a lógica dessas tarifas que ele impôs, elas já estão dadas há bastante tempo. Quando ele apresentou ali aquela tabela, tanto é que é essa aqui que aparece na matéria, né? Ele levou ali uma imagem igual essa aqui, dessas tarifas recíprocas, a forma como ele chamou. Não houve surpresa ali para quem estava acompanhando esse assunto com alguma atenção. Por quê? Porque ele se baseou na lógica que dá sustentação ao mote do America First, né, dos Estados Unidos primeiro, que é superávit comercial ou déficit comercial. Ele seguiu essa lógica. Por isso que vários dos aliados dos Estados Unidos, que têm superávit comercial em relação aos Estados Unidos, foram atingidos. E daí vem essa grande discussão que a mídia está fazendo, a mídia corporativa com um tom altamente crítico. Podem observar, quando vocês ligam aí nos canais de TV da mídia corporativa, as críticas são enormes. Tanto é que o conteúdo, a chamada dessa matéria aqui apresenta o quê? Apresenta esse afastamento em relação aos aliados, algo que estrategicamente não é muito inteligente, pelo menos no curto prazo. Aí, se isso vai se verificar eficiente no longo, o tempo vai nos dizer, mas no curto prazo isso acaba gerando um problema estratégico. Aí vamos discutir essa questão. Letras azuis. O Trump usou o critério, que é o que eu estou discutindo com vocês aqui, justamente isso. O Trump usou o critério do déficit e do superávit comercial. A gente tem falado sobre isso aqui diariamente, né? Ele senta na mesa, tem superávit ou déficit? Bom, os Estados Unidos têm déficit em relação a esse país. Bom, então temos que reverter isso aqui. Aí essa é a lógica que está dando base para o mote ali do America First e para muitas das práticas que ele tem levado à frente. Então, se muitos dos aliados têm superávit comercial em relação aos Estados Unidos, eles vão ser atingidos em cheio. E foram. Daí a gente vê a gritaria que está acontecendo, porque, repito, estrategicamente isso gera problemas, né? Pelo menos no curto prazo. Porque isso abre espaços, lógico, para a China trabalhar. Quando o Trump começou a falar que ele traria e aprofundaria muitas das coisas que ele fez no primeiro mandato, e a China já conhecendo isso, o que a gente discutiu aqui? Que a China iria explorar isso, já montou a sua estratégia a partir desse plano aí que o Trump já estava apresentando para o seu segundo mandato. Então a China já está pronta para isso aí. Ela já se preparou para esse tipo de situação. Por falar em rivais, né, por falar em China e rivais dos Estados Unidos, vamos falar também do caso da Rússia. Letras vermelhas. O Trump impôs, né, o governo Trump, os Estados Unidos impuseram 34% sobre a China, mais os 20% que já tinham sido impostos aí, né, de tarifa sobre a China, ficou 54%. Então 54% sobre a China, os 20% de antes mais os 34% de agora. E nada a Rússia, por quê? Porque a Rússia já é sancionada. Então ele também fez essa diferenciação. Então o ponto é, a crítica pesada dos aliados é porque a coisa veio realmente em cima deles, mas o Trump já tinha dado indícios disso, e indícios variadíssimos.
Tanto é que quem está chegando agora no canal, por exemplo, se pegar os vídeos anteriores aqui que as discussões que a gente fez, a gente já via ali o Trump dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ele vai atacar em cima da lógica do superávit e do déficit comercial. Ele vai olhar se tem déficit, ele vai em cima, que é justamente isso. Então ele já vinha demonstrando isso em relação aos aliados, inclusive desde o início a gente tem discutido que ele está apertando mais os aliados do que os rivais, porque ele segue aquela lógica, né, que o J.D. Vance apresentou. Estamos sentando à mesa com os fortes, China e Rússia, né, então são os três sentados à mesa, e os aliados fracos estão sendo achatados porque os Estados Unidos querem tirar vantagem e submissão dos seus aliados. Então, houve essa gritaria da mídia, acho que talvez não por surpresa, mas para fazer aquele trabalho de representar alguns setores que se sentiram incomodados com isso, porque embora haja o impacto dele apresentar números ali, né, sobre o que ele vai fazer, não há nenhuma surpresa sobre o que ele fez, isso aí já estava, né, desenhado há bastante tempo. Letras verdes, o entorno da China, olhem os números do entorno da China, pensando na questão estratégica, né? 46% de tarifa sobre o Vietnã. Vocês lembram que os Estados Unidos vinham fazendo o jogo, a gente volta para o governo Biden, né? Vamos voltar para o governo Biden. Os Estados Unidos vinham fazendo o jogo de atrair o Vietnã naquela ideia de atrair vizinhos da China para formar ali uma linha contra a China. Claro que o Vietnã ele faz ali uma diplomacia do bambu ali, uma coisa extremamente flexível, flerta com a China, flerta com os Estados Unidos e no final tira o que é melhor para si, lembrando que o Vietnã tem ótimas relações com a Rússia também, então o Vietnã faz um trabalho extremamente cuidadoso nesse sentido, tem vários problemas históricos com a China, né? E tem, claro, não precisa nem falar sobre os problemas que tem históricos com os Estados Unidos, e explora essas divergências para tirar o que é melhor para o Vietnã. Então esse é o ponto. Então o que o governo Biden vinha fazendo? Vinha flertando com o Vietnã, vinha trabalhando ali o quê? Na lógica de atrair vizinhos da China para conseguir jogar eles contra a China. Mas o Vietnã é experimentado, conhece bem os Estados Unidos. Aí o que o Trump vem e faz? Ele joga lá uma tarifada em cima do Vietnã. Então vai na contramão da lógica que vinha sendo seguida. 49% sobre o Camboja. Bom, vai empurrar ainda mais o Camboja para boas relações com a China que já existem, né? Que a gente já discutiu aqui também. 24% sobre o Japão. O Japão é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos, o grande aliado dos Estados Unidos aí contra a China, né? E histórico, né? Histórico. E 24%, sem dó nem piedade. 25% sobre a Coreia do Sul, outro país ocupado pelos Estados Unidos militarmente, também outro grande parceiro dos Estados Unidos na região, um grande aliado. Então aí 24%, 25% sobre países que estão conversando com a China. A gente falou sobre as conversas entre China, Japão e Coreia do Sul. E 26% sobre a Índia. A Índia é aquela menina dos olhos que vinha sendo paparicada pela OTAN para que ela se afastasse ali da órbita da Rússia, para que ela crie uma animosidade maior em relação à China, vinha sendo paparicada. O que o Trump fez? Sem dó nem piedade, tocou 26% em cima da Índia, indo contra essa lógica que vinha sendo trabalhada até então. E sobre o governo do Narendra Modi, que tem ótimas relações com o Trump, né? Então percebam que muita gente está olhando para isso aí, para essas medidas que ele tomou, olhando para números absolutos, e está vendo que ele acabou decepando ali a estratégia, que ela tem que ser tomada caso a caso. Mas ele olhou para os números e mandou ver. O Trump, letras amarelas, impôs 25% sobre a União Europeia e 32% sobre Taiwan. Taiwan, parte integrante do território chinês, com autonomia administrativa, grandes relações com os Estados Unidos, até para buscar manter a sua autonomia administrativa, e os Estados Unidos empurram Taiwan para um movimento de separatismo em relação à China, mas meteu 32% em cima de Taiwan e pode empurrar Taiwan para a órbita de relações com a China, sim. E em relação à União Europeia, não bastaram as tarifas. Ele teve que fazer sempre as críticas à União Europeia. Então, são críticas recorrentes, né, do Trump, isso já vem do primeiro mandato, que é essa coisa, a União Europeia é durona, a União Europeia faz jogo duro com os Estados Unidos,
explora os Estados Unidos, eles são, lembrem daquelas coisas que ele dizia no primeiro mandato, né? A União Europeia é tão perigosa quanto a China, só não é tão forte. Então ele apresenta na União Europeia, além das tarifas, né, um peso maior. Aí houve uma discussão até, alguém questionou sobre a questão do Brasil aqui, né, ontem. Duas pessoas questionaram, se eu não me engano. Então, uma eu me lembro exatamente, a outra eu acho que não foi um questionamento, foi alguma fala sobre. Sobre a questão do Brasil, né, que foi ali 10%. 10% ele jogou em todo mundo, na verdade. 10% é no mínimo, né? Então o Brasil caiu no mínimo. Mas se a gente for seguir a lógica do Trump, não deveria haver nada. Porque o Brasil tem déficit comercial nas suas relações com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos já têm vantagem. Se a gente fosse tomar por princípio a lógica do Trump, ele não deveria colocar nada. Porque ele já tem superávit nas suas relações com o Brasil. Né? Então, só para não deixar passar batido isso aí. Letras azuis. O Trump declarou emergência nacional para enfrentar a crise. Olhem a situação, né? Emergência nacional. E iniciou 25% sobre os automóveis, as tarifas de 25%, né? Que são aquela insatisfação do Trump, né? Que não aguenta mais ver estadunidenses dirigindo carros europeus. Ele falou isso várias e várias vezes. Não só europeus, mas ele fala muito sobre a questão, né, de carros alemães. Ele tem um problema especial com a Alemanha. Letras vermelhas. O desespero da medida revela a profundidade da crise, que é uma medida desesperada, é uma saída muito perigosa, e pelo risco da saída, pelo risco da opção, pela radicalidade do processo, a gente vê o tamanho do buraco no qual os Estados Unidos estão metidos. Porque assim, a estratégia do Biden não vinha funcionando. A China vinha nadando de braçada, a Rússia vinha ganhando projeção internacional também, e muda para o Trump. Bom, ele faz uma mudança profunda no processo. Mas vai dar certo? Letras verdes. O Trump destrói o atual cenário comercial para reiniciar o sistema contra a China. Então, vou destruir e a gente vai recomeçar. Ele parte para a seguinte lógica: pior do que está não fica. Mas o ponto é esse, né? Vários setores questionam. Olha, isso aí vai acelerar a derrocada. Do jeito que estava sendo feito antes, alguns setores, né, defendem essa ideia, não estava bom, mas estava desacelerando essa derrocada. Do jeito que está sendo feito, o cara passou ali um sabão na ladeira e vai descer com tudo. Esse que é o ponto. A pergunta é se vai dar certo. Querem manter a hegemonia, tem que mudar o jogo, porque do jeito que a coisa está indo, a China está papando os Estados Unidos e a Rússia está avançando muito no cenário internacional, e a questão é como mudar isso. Isso que o Trump está fazendo é a saída? É isso que vários setores de poder, estou falando só setores anglo-yankees, tá? Nem estou entrando, né, em outros, estão se perguntando a respeito se isso vai dar certo ou não. Letras amarelas. O Trump afasta aliados e dinamita a economia interna. Então ele vai ter que lidar com o avanço da estratégia chinesa, afastamento dos seus parceiros, dos seus aliados. O Macron ali alfinetando e ganhando espaço nesse vácuo, como a gente tem discutido aqui também, ali no meio da OTAN. E problemas de ordem interna, tanto com os graúdos, né, os grandes interesses econômicos que perdem com essas tarifas aí, quanto com a população que vai sentir o preço das coisas. Então tem muita coisa para acontecer. Agora, vamos continuar nesse tema aqui das tarifas dos Estados Unidos, mas vamos falar do caso específico da União Europeia, tá? Que eu até falei no primeiro momento aqui, mas vamos mergulhar um pouco mais nisso. Matéria da Reuters. A União Europeia planeja contramedidas às novas tarifas dos Estados Unidos, diz a chefe da União Europeia. Entro aqui no corpo da matéria. A presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que aparece aí na foto para vocês, descreveu as tarifas universais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um grande golpe para a economia mundial e disse que a União Europeia estava preparada para responder com contramedidas se as negociações com Washington falhassem. A von der Leyen, ela disse que a União Europeia já estava finalizando um primeiro pacote de tarifas de até 26 bilhões de euros, dado o cenário que vinha se apresentando. Então o fato agora é, os Estados Unidos tomaram as suas decisões e os aliados vão responder. A União Europeia está se mexendo, o Canadá inclusive já falou aí sobre números de resposta que dará aos Estados Unidos. O ponto é esse aí, né? Letras azuis. A União Europeia está ampliando
o gasto em defesa. Tem que observar essa situação, porque ela é importante. Que a União Europeia está ampliando o gasto em defesa em um cenário de crise e de guerra tarifária. Então, além da Europa ter que fazer um esforço gigantesco para assumir o fronte contra a Rússia, já que os Estados Unidos empurram o fronte contra a Rússia para a Europa para se dedicarem à China, isso já está bastante claro, inclusive falamos sobre planos que demonstravam isso aí, que foram adotados pelo Pentágono. Tem que fazer todo esse esforço aí para atingir um certo nível mínimo para fazer frente à Rússia, o que para a Europa é bastante complicado, e tem que fazer isso num cenário de crise e de guerra tarifária. Isso vai amplificar o quê? Os cortes de orçamento para tirar dinheiro de um lugar para botar no setor de defesa, isso vai gerar barulho na sociedade, isso vai gerar perda de governabilidade, vai ter protesto, vai ter instabilidade na Europa e também ampliação da dívida. Ou seja, a coisa é cada vez mais complicada. O negócio é empurrar o fronte contra a Rússia para a Europa. A questão é se a Europa vai ter calibre para segurar isso aí, né? Econômico e militar, porque para chegar no militar tem que ter econômico. Letras vermelhas. Para fazer contrapeso, a União Europeia vai se aproximar da China, que é justamente o jogo que a China está fazendo. A China está ali massageando o ego da União Europeia, dizendo, não, a União Europeia tem que ser um polo de força, tem que ser um polo de força. Se os Estados Unidos estão desprezando a União Europeia, a gente abre portas para a União Europeia para fortalecer a União Europeia. Vai cativando a União Europeia no meio dessas porradas que ela está tomando do Trump. Tanto em termos de imposição de tarifas, quanto verbais, né? Então ele sempre verbaliza, como eu falei para vocês, as críticas à União Europeia. A China, do outro lado, ela parte para cativar a União Europeia. A questão é que existe um nível de infiltração tal na União Europeia, com um sentimento anti-China, que a União Europeia pode tentar buscar uma posição mais sólida, virando as costas para a China, o que é muito problemático. Aí vira as costas para o mercado e para a tecnologia chinesa, vira as costas para a energia russa e outros recursos, e quer tentar ter uma... e vai lidar com esse panorama de porradas do Trump. O que vai acontecer na Europa daí, né? Letras verdes. Tarifas sobre automóveis atingem em cheio a indústria automotiva europeia. E o Trump ele já verbalizou aí a vontade que ele tem de parar de ver os estadunidenses dirigindo automóveis europeus. Por exemplos, né, de países atingidos aí no caso da indústria automotiva: Alemanha, Hungria, República Tcheca, Eslováquia. Então tem casos aí. O caso da Alemanha é o mais emblemático, porque o Trump verbaliza, né, essa questão do problema que ele tem com essa coisa do estadunidense dirigindo carros alemães. Já que estamos falando de Alemanha, vamos continuar falando de Alemanha e de divergências da Alemanha em relação à China no que tange a questão do futuro da guerra da Ucrânia e dessa mediação para chegar num acordo, para tentar chegar num acordo que está sendo feita pelos Estados Unidos aí. Vamos falar sobre essa questão. Trago a seguinte matéria da Associated Press. A Alemanha vê os esforços de trégua na Ucrânia como um impasse, enquanto a China diz que as negociações são encorajadoras. Qual é a posição da Alemanha? Crítica em relação a essa mediação. E a China, vendo a mediação dos Estados Unidos como algo positivo. Bom, aí a gente tem que olhar com algum cuidado isso aí que está sendo dito, porque há, logicamente, estratégia, né? Aí está a Annalena Baerbock, que é Relações Exteriores da Alemanha, e o Wang Yi, que é o Relações Exteriores da China, na foto. Entro no corpo da matéria. A principal diplomata da Alemanha, a Annalena Baerbock, ela descreveu na terça-feira os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para garantir uma trégua na guerra de 3 anos entre a Rússia e a Ucrânia como um impasse. Então há uma crítica da OTAN à forma como o Trump está conduzindo as coisas. Inclusive há uma crítica à ideia de chegar a uma trégua agora, até porque a Annalena Baerbock ela faz parte daqueles grupos europeus, né, de políticos europeus, que são defensores do prolongamento da guerra e dessa agenda belicosa. Então é lógico que ela vai criticar qualquer coisa que aconteça ali, principalmente se for bem sucedido. Então ela não é muito parâmetro para a gente determinar se a coisa vai bem ou não. Enquanto o ministro das Relações Exteriores da China disse que era encorajador que as negociações entre Washington e Moscou para encontrar um acordo continuassem. Então tem alguns motivos para a China falar o que está falando, né? Letras azuis, o de sempre. Os verdes da Alemanha
né, o Partido Verde da Alemanha, apoiando a agenda belicosa da OTAN para prolongar a guerra, que é o que eu coloquei para vocês. Se vocês acompanharem a atuação da Annalena Baerbock ao longo de toda essa guerra da Ucrânia, as falas dela são as falas que mais incitam a continuidade da guerra. Então não é surpreendente que ela vá se posicionar criticamente em relação a qualquer mediação. Não é a forma como a mediação está sendo feita, é o próprio mediar as coisas para chegar a um acordo de paz. Então não é uma crítica à mediação, a forma como ela está sendo feita, como a gente está vendo aí a Rússia, por exemplo, criticar porque não está sendo efetiva. É o próprio fato da mediação. Letras vermelhas. A China apoia a iniciativa Yankee também para dividir ainda mais a OTAN. Vai, Estados Unidos, vai mediando isso aí, porque vários setores da OTAN não querem isso aí e isso vai afastando vocês. Eu vou trabalhar em cima dessa divisão aí. Letras verdes. A China propôs um acordo de paz com pontos, a gente falou sobre isso aqui, né, com vários pontos para desmontar, não é apenas acabar com a guerra, mas acabar com toda a agenda que dá lastro à guerra, com os objetivos com essa guerra, que é acabar com a agenda de sanções, que tem o seu objetivo ali de jogar para fora agentes importantes do cenário econômico global, como foi feito com a Rússia e está sendo feito com a China também, e a agenda da quebra de cadeias de suprimentos. Então a China enxerga o que? A coisa de maneira mais ampla aí na hora de propor o acordo de paz. Não é acabar com a guerra, é acabar também com todos os malefícios e objetivos que estão aí junto com essa guerra, que atingem a Rússia e atingem vários países, né? Letras amarelas. A mediação do Trump tem desagradado a Rússia e a OTAN. Não o fato mediação, não o fato de buscar um acordo de paz, mas sim a forma como está sendo feita. Já quando a gente fala da Annalena Baerbock, ela é crítica do fato mediação. Por quê? Porque ela é a favor de prolongar a guerra. Então são posições diferentes aí. Agora eu entro no segundo tema em destaque, segundo tema que aparece aí na capa do vídeo para vocês, e vou falar sobre isso com muito cuidado. Vou levantar perguntas, vou levantar hipóteses aqui. Então eu estou questionando a partir de uma situação bem complicada que está se criando. Vou falar sobre a situação de Estados Unidos e Israel de um lado contra o Irã do outro, e no outro caso, porque eu falei de duas guerras que podem estourar, né? A Turquia de um lado e Israel do outro por causa da situação da Síria. São duas situações muito complexas que estão aparecendo aí. Trago a seguinte matéria. O Trump está prestes a bombardear o Irã. Principais fontes israelenses revelam um ataque planejado em instalações nucleares e fazem um alerta assustador de que a guerra está chegando. Vamos ler com cuidado essa matéria, né? Entro aqui no corpo da matéria. Em algumas semanas, o homem que prometeu no mês passado entregar paz pela força está planejando embarcar em uma guerra de verdade. Estou atualmente em Tel Aviv e, de acordo com várias fontes políticas, militares e diplomáticas seniores, os Estados Unidos e Israel estão se preparando para lançar um ataque ao Irã que finalmente vai erradicar a ameaça representada pelo programa de armas nucleares do país. Entro agora na discussão. Letras azuis. Primeira coisa importante. As matérias podem ser uma ameaça para levar o Irã a aceitar um acordo nuclear ruim. Pode ser guerra de informação para gerar um ambiente de pressão sobre o Irã para que o Irã aceite um acordo nuclear ruim. Então o que está colocado aí é o seguinte. Os Estados Unidos só vão aceitar um acordo nuclear no qual o Irã venha a perder muito e o Irã está nada disposto a aceitar essa situação. E a coisa vai escalando. Eu tenho falado aqui do deslocamento de bombardeiros para a base em Diego Garcia, por exemplo, que é um tema que eu estou abordando bastante aqui. O Irã deslocando sistemas de mísseis, instalando sistemas de mísseis na região, ali em ilhas, na região do Estreito de Hormuz. Então não são apenas falas, existe um movimento concreto no sentido de elevar a tensão. Aí eu repito, se essa tensão vai desaguar num acordo e os lados estão apenas elevando a tensão para sentar e negociar tendo bons termos, ou buscando bons termos, é uma questão. Ou se isso vai desaguar numa guerra. Essa é a pergunta que eu estou colocando. Olhando para o cenário hoje, é difícil dizer qualquer coisa. Por isso que eu coloquei a pergunta é cabível. Não estou dizendo que a guerra vai acontecer. Estou dizendo que é preciso olhar para isso com muito cuidado. Porque em outros momentos a tensão já escalou muito, parecia que ia ter guerra e acabou
não acontecendo. Por isso que eu sempre deixo aí a pergunta, né? Letras vermelhas. A França disse que a ausência de um acordo pode levar à guerra. Então, está colocado aí o cenário de que vários setores estão falando sobre um possível, né, a coisa desaguando numa guerra. Está aí no mapa para vocês o Irã pintado de amarelo e Israel pintado de laranja. E claro, os Estados Unidos vão entrar nisso diretamente para dar suporte a Israel. Letras verdes. O Irã vai aceitar ter o seu programa nuclear limitado? Até agora parece que não. Então, não me parece que o Irã está disposto aí a aceitar termos ruins e ter o seu programa nuclear limitado. Não, o Irã não me parece disposto a isso em nenhum momento das suas falas. Sendo que não há provas de que o Irã produz armas nucleares. Existem acusações, existem falas das mais variadas, já trouxe várias aqui, inclusive de organismos internacionais aí, muitas falas da Agência de Energia Atômica, Agência Internacional de Energia Atômica, que são falas irresponsáveis, várias delas já foram feitas, sobre o Irã estar desenvolvendo ali, enriquecendo urânio para desenvolver armamento nuclear, mas tudo que aparece, tudo que há de concreto é o Irã enriquecendo urânio até um certo nível muito distante daquele necessário para produzir armas. Então, existem falas que incendeiam o cenário vindo de organismos internacionais que têm corpo técnico, que deveriam caminhar para o sentido contrário, para prezar ali a verdade dos fatos e tentar amenizar o ambiente. Muito pelo contrário. Parece que esse organismo aí, a Agência Internacional de Energia Atômica, ela coloca falas que incendeiam o cenário para justificar um ataque de Israel ao Irã, para criar um contexto para isso. Né? Letras amarelas. O Irã pode produzir uma bomba em meses. E ele, inclusive, ele ameaçou isso várias vezes. Bom, se a ameaça aumentar, se o acordo não chegar, a gente pode acabar produzindo. Isso o Irã está falando de maneira recorrente. Quer dizer que ele está fazendo? Não. Ele pode estar colocando isso na mesa como pressão para negociação. Então é sempre preciso observar essa questão de tensiona o máximo que pode, parece que a coisa vai desaguar numa guerra, mas são os dois lados tensionando e demonstrando uma posição de força para conseguirem bons termos aí de um acordo. Isso faz parte do processo, por isso que nunca dá para saber aí se a coisa vai desaguar ou não. Mas nesse tensionamento a coisa escorrega e caminha para uma guerra muitas vezes. Aí é porque não deu para chegar num acordo. O que eu observo aqui é que eu não estou conseguindo ver nenhum dos dois lados cedendo. Esse que é o ponto, entendeu? Aí a leitura que pode ser feita do lado de Israel e dos Estados Unidos é a seguinte: bom, o Irã está no momento ali, a queda do governo do Assad, alguns ataques contra grupos do eixo da resistência, o Trump, né, o Israel observando o Trump está no poder, ele vai dar aval para qualquer coisa que a gente faça, não que o Biden fizesse diferente, porque ele também ia dando aval para tudo, mas o Trump ele faz de maneira entusiasmada e aberta. Então talvez seja um momento de começar isso aí. Puxa os Estados Unidos e aí a gente cai numa... Então tem muita coisa ali que pode acabar encaminhando a situação para uma guerra, o que não quer dizer que vá acontecer. Sempre deixo isso muito claro, porque o meu objetivo não é despertar ansiedade com o que eu estou falando, o objetivo é que a gente fique atento a uma situação muito difícil. Né? Letras azuis. Respostas do Irã. A resposta do Irã a um ataque que ele venha a sofrer pode destruir bases Yankees na região. Isso pode ser um grande dano ao Trump. Então ele pode botar isso no cálculo, né? A gente pode atacar o Irã, isso pode disparar uma resposta que vai detonar bases na região. O Irã tem um enorme poder de fogo, né? E isso pode ser colocado como um fator complicado. Até porque o Trump, por seu eleitorado, repito, ele vendeu aquela coisa de não intervenção, sobretudo militar, e de foco na situação interna, nos problemas econômicos dos Estados Unidos. E também você botar a questão da migração, porque parte da população também colocou isso como elemento importante. Então o Trump ele fez uma plataforma baseada nisso. Aí ele começa a criar um monte de tarifa, começa a complicar a economia, começa a abrir guerra fora, inclusive muitas bases vão ser destruídas, militares dos Estados Unidos mortos. Aí no momento em que ele já há um questionamento e incerteza sobre o governo dele, pode ser que ele puxe aí puxe o freio. Não. Né? Então preciso observar, né?
Mas é uma situação difícil, tá? É uma situação difícil porque eu não vejo muito os dois lados cedendo aí. Até porque uma das críticas que o governo Trump fez à forma do Biden administrar é ser frouxo em relação ao Irã. E a derrota ali para os Houthis, né, a vergonha em relação aos Houthis que seguem ali fazendo suas operações a despeito dos Estados Unidos terem dito que vão garantir rotas comerciais e que vão derrotar os Houthis continuam ali nas suas operações no Iêmen, né? Lembrando que os Houthis são o governo do Iêmen. Letras vermelhas. Não, letras vermelhas não. Não, ainda nas letras azuis, tá? Agora volto. Entre parênteses, faltou citar uma coisa ali, né? Existe um acordo do Irã com a Rússia, mas é preciso dizer, assim, olhando friamente, esse acordo do Irã com a Rússia, ele não prevê defesa mútua. Até duas pessoas me perguntaram, duas ou três, agora não me recordo. Duas ou três pessoas me perguntaram nos comentários aí, se tiver essa guerra, a Rússia vai entrar do lado do Irã? Cara, primeiro, assim, ó, o acordo do Irã com a Rússia, ele não prevê defesa mútua. Então a Rússia não está forçada a entrar aí, nessa guerra. Se entrar, vai ser porque sentiu o momento. Outra coisa, a Rússia está em negociação para um acordo de cessar-fogo aí, em negociação com o governo Trump. Inclusive com setores russos e setores dos Estados Unidos empresariais falando sobre perspectivas de questão de parceria econômica. A Rússia tem ótimas relações com Israel, e históricas, isso não é de hoje, tá? Então, assim, isso também o Irã tem que colocar na mesa. Eu estou falando aqui abertamente e friamente sobre essa situação. Tanto é que a Rússia já se ofereceu letras vermelhas. O Irã já disse que aceita a negociação indireta e a Rússia já se apresentou como mediador para essa situação, já que está conversando com o governo Trump e tem boas relações com Israel, mediar essa situação aí para chegar a bom termo para essa questão do acordo nuclear. Mas sobre a pergunta que me fizeram, eu acho que o Irã não conta com isso. Honestamente falando, pode ser que aconteça, claro, pode. Não estou excluindo essa possibilidade, né? O Irã e Rússia têm ótimas relações. Agora, tem muita variável aí, né? Não acho que o Irã vai contar com isso aí. Alguma forma de apoio pode ser, assim como o Irã deu alguma forma de apoio para a Rússia na guerra contra a Ucrânia, mas, né, acho que o Irã precisa tomar um certo cuidado, né? Não contar o ovo da galinha, né? Letras verdes. Agora vamos falar do caso da Turquia, né, que é a outra guerra possível, né? Possível, estou levantando hipóteses, não estou dizendo que vai acontecer. Enquanto isso, na Síria, ataques aéreos de Israel enviam um recado à Turquia por causa de uma base, tema que eu discuti com vocês ontem aqui. Então os ataques estão aumentando por quê? Porque Israel não quer que a Turquia avance no território sírio. E a Turquia, ela está usando, o governo, entre aspas, da Síria, do Hayat Tahrir al-Sham, é um braço turco, porque a Turquia quer fazer da Síria um anexo seu. Então há uma disputa direta. Israel está atacando, promovendo ataques aéreos e enviando um recado para a Turquia. Porque a questão é a seguinte, a Síria significa o quê? Um avanço turco e o controle da Síria significa a Turquia batendo na porta de Israel. E um avanço de Israel dominando a Síria significa Israel batendo na porta da Turquia. Tá? Então é preciso olhar por aí. Ambos têm as suas ambições ali. Vai haver algum tipo de acordo? Não sei. Ambos têm seus projetos expansionistas, né? Tanto o Erdogan na Turquia quanto o Netanyahu em Israel. Por isso que é preciso olhar essa situação da Síria. E outra coisa, vou misturar agora o processo todo aqui. A Turquia pode aproveitar a guerra Israel-Irã para avançar na Síria. Bom, porque se estoura uma guerra com o Irã, aí o buraco é muito mais embaixo. Vou dizer até que o buraco é subterrâneo, tá? Porque o Irã é outra parada, né? Poder de fogo, né? Capacidades ali. É outra questão. Aí terá de haver um esforço grande de Israel e dos Estados Unidos para conseguir derrotar o Irã. Bom, aí a Turquia ela vai lavar a égua ali, né? Porque aí a Turquia vai ter muito espaço para fazer seus movimentos. Vai explorar isso aí até não poder mais. Por quê? Porque aí o foco vai ser o Irã e a questão da Síria vai ser muito secundária, né?
ser muito, muito lateral. E aí, né, precisa observar. Então eu levanto essas possibilidades aí. Agora eu venho para a América Latina e vamos falar a respeito essa proposta aí do México, que seria uma alternativa ao Canal do Panamá. E dado tudo que temos falado sobre o Canal do Panamá, uma alternativa é algo que vem bem a calhar, né? Tanto para questão internacional, para o comércio global, quanto para quem implementar essa ideia, porque vai ganhar bastante dinheiro. Trago a seguinte matéria. Corredor interoceânico é uma alternativa ao Canal do Panamá, diz a Cláudia Sheinbaum. Então ela está fazendo uma proposta aí de alternativa no território mexicano para conectar o Atlântico, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Entro aqui no corpo da matéria. O corredor interoceânico do Istmo de Tehuantepec foi apresentado pela presidente Cláudia Sheinbaum, presidente do México, como uma alternativa ao Canal do Panamá para o comércio internacional. Este projeto, promovido pelo governo mexicano, busca aproveitar a estreiteza geográfica do Istmo de Tehuantepec para melhorar a conectividade entre os oceanos Pacífico e Atlântico. E repito, no momento em que há uma grande tensão na questão do Canal do Panamá. Diga-se de passagem, repito novamente aqui, um dos primeiros movimentos do governo Trump foi a respeito do Canal do Panamá. Foi lá, mandou o Marco Rubio, foi um dos primeiros lugares que o Marco Rubio visitou, né, um dos primeiros países que o Marco Rubio visitou, e ele foi lá e pressionou, conseguiu já, rompeu acordos entre China e Panamá, e veio vários movimentos ali posteriores. Então a questão do Panamá é central para os Estados Unidos, e aí o México já aparece com uma alternativa. Letras azuis. O projeto prevê uma ferrovia que conecta os portos de Salina Cruz e de Vera Cruz, né? Só deixa eu voltar aqui, né? Tanto é que o desenho que aparece ali, ele mostra ali essa coisa, né? Dos portos, né? E também ali uma ferrovia. Tá bem pequeno o desenho, tá? Mas... Letras vermelhas. A crise no Canal do Panamá abre uma corrida por alternativas. Tanto em termos de procura, né, porque vários países desafeto dos interesses anglo-yankees vão buscar alternativas, e por buscarem alternativas isso abre perspectivas de muito ganho econômico para quem apresentar essas alternativas aí. Por isso o movimento da Cláudia Sheinbaum. E tem outra coisa, né? Eu até coloco nas letras amarelas ali, vou antecipar o último ponto antes do terceiro. Certamente haverá pressão dos Estados Unidos sobre o México por causa disso aí. Porque isso é uma questão importante para os Estados Unidos. Controlar essa conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico é fundamental para os Estados Unidos. É uma questão estratégica, diga-se de passagem. Então, qualquer alternativa a isso tende a ser boicotada. Mas é preciso observar. Porque sabotar o México, pressionar o México, não é a mesma coisa que pressionar o Panamá. O nível de soberania do México é incomparável com o nível de soberania do Panamá. Então é preciso olhar por esse lado aí também. Uma alternativa no México é outra questão. Letras verdes. A Nicarágua já ofereceu, e aqui eu estou lembrando um ponto que é importante, a Nicarágua já ofereceu projeto alternativo para a China, já que a China é alvo dos Estados Unidos no que tange a questão do Canal do Panamá. A proposta da Nicarágua é a construção de um canal da Nicarágua. Seria uma alternativa em relação ao Canal do Panamá, e é um tema grave para os Estados Unidos, é um tema sério, importante. Esse controle da conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, ele é fundamental e estratégico para os Estados Unidos. Tanto é que quando as tratativas avançaram anos atrás, o que aconteceu? Uma tentativa de derrubar o governo da Nicarágua, para inviabilizar esse projeto aí. Houve um movimento que tentou derrubar o governo Daniel Ortega. Ele fez um movimento de resposta bem articulado e conseguiu evitar a sua derrubada. Tanto é que foi nesse episódio que vários grupos religiosos se envolveram e participaram junto para tentar derrubar. Daí ele respondeu e tem toda essa situação que a mídia nunca explica direito entre o Daniel Ortega e grupos religiosos na Nicarágua. Teve até arma guardada em igreja, para ter uma ideia de que a coisa realmente foram pontos ali de comunicação com os Estados Unidos. Daí ele retalhou e a mídia só conta uma parte da história. Mas o fato é, a questão do canal da Nicarágua é fundamental, e a Nicarágua voltou a tocar nesse tema com a China. Então algumas alternativas aí estão sendo apresentadas. O México apresenta a sua, a Nicarágua tem a sua,
E o Panamá segue, historicamente, sob controle dos Estados Unidos. Agora, vamos falar a respeito desse posicionamento aí da oposição venezuelana sobre a questão de Essequibo. Trago a seguinte matéria. A oposição da Venezuela apoia reivindicações sobre a região rica em petróleo na vizinha Guiana. Então, o que está no centro aqui é a discussão sobre Essequibo. Entro aqui no corpo da matéria. Líderes da oposição na Venezuela, e no meio disso a Maria Corina Machado, né, que aparece na foto para vocês, expressaram seu apoio na terça-feira à reivindicação do governo venezuelano sobre Essequibo, uma região rica em petróleo na vizinha Guiana. Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, alertou sobre as consequências de qualquer ação ou ataque da Venezuela contra a Guiana. Já vou tirar uma coisa do caminho, não é que a Maria Corina Machado está apoiando o Maduro, tá? Não é por aí. Ela está apoiando a reivindicação a respeito de Essequibo, porque isso é uma pauta muito popular. O povo venezuelano, ele tem isso como algo importante, então ela faz isso por um apelo político. Diga-se de passagem, ela apoia a pauta, mas ela critica o chavismo pela forma como tem feito a coisa, assim como critica qualquer tentativa de intervenção militar. Então não é que a Maria Corina Machado se uniu ao Maduro, não é por aí, não é por aí, tá? Isso é uma questão de apelo político. Se ela for por outro lado, ela perde apelo político, né? Letras azuis. A oposição defende a pauta porque ela é popular, como eu estava dizendo para vocês, no país. É uma reivindicação histórica. Então não é uma demanda do Maduro, né? Às vezes a mídia não explica direito, parece que o Maduro acordou de manhã e resolveu invadir e tomar um pedaço da Guiana. Não é por aí, isso é uma reivindicação histórica, uma luta histórica da Venezuela. Há uma discussão histórica internacional sobre isso. E o povo venezuelano apoia essa reivindicação da Venezuela em relação a Essequibo. Por isso que a Maria Corina Machado fez esse posicionamento para ter musculatura política. Mesmo que essa fala dela aí acabe desagradando os Estados Unidos, né? A gente já falou sobre esse caso aí, né? ExxonMobil, exploração de petróleo, já falamos aí disso aí até cansar. Letras vermelhas acusaram o chavismo, a oposição, de ser frouxo em relação à questão da Guiana, mas também não defendem nenhum tipo de intervenção militar. Letras verdes, as próximas eleições da Venezuela vão escolher um governador para a região de Essequibo. Então isso está colocado. Então é um processo que politicamente o governo do Maduro está fazendo. Tanto é que houve uma consulta popular e a população respondeu favoravelmente à reivindicação, essa questão da reivindicação de Essequibo. Tá? Então é uma pauta popular a ponto da oposição não bater contra isso, porque, né? Se já está difícil para a oposição, se ela bate contra isso, ela perde o resto de apoio que tem. Letras amarelas. A pauta da oposição pode fazer o Trump ficar ainda mais distante, porque, claro, da mudança do Biden para o Trump, não é que a questão da Venezuela tenha deixado de ser importante, mas a oposição venezuelana ficou um pouco no vácuo e a coisa perdeu força, né? Houve ali uma tentativa, houve um esforço pós-eleitoral, né? O trabalho que começou antes das eleições, ocorreu durante as eleições e varou um tempo aí depois das eleições, uma tentativa de desestabilização da Venezuela, então houve ali um pico, mas depois a coisa foi desaquecendo, o governo Maduro foi derrotando essa tentativa de desestabilização e a coisa foi se acalmando, e quando houve a troca de governo, aí a coisa não é nem que esfriou, a coisa ficou gelada daí, né? E aí esse posicionamento aí pode dificultar ainda mais a relação. Agora, vamos falar sobre essa situação aí, né? Vamos para o continente africano. Vamos falar sobre essa situação que envolve Argélia e Mali. Trago a seguinte matéria da Associated Press. Diz a matéria, Argélia diz ter derrubado um drone perto da sua fronteira com o Mali, enquanto as tensões aumentam entre os dois países. Entro aqui agora no corpo da matéria. A Argélia disse na terça-feira que abateu um drone militar perto da fronteira do país com o Mali, no primeiro incidente desse tipo durante as crescentes tensões entre os dois países. O exército do país disse em uma declaração que o drone de reconhecimento armado entrou no espaço aéreo argelino na segunda-feira, perto de uma cidade fronteiriça e reduto de separatistas tuaregues que se opõem ao governo do Mali. Já discuti algumas vezes aqui essa questão desses grupos separatistas tuaregues, quando eu pautei uma denúncia, eu falei algumas vezes sobre isso aqui na verdade, né? Quando eu pautei uma denúncia que o Mali estava fazendo, inclusive fez essa denúncia para a ONU, de que a Ucrânia e os aliados da Ucrânia estavam armando
grupos rebeldes e terroristas que lutam contra o governo do Mali, buscam ali, né, tem um movimento separatista, buscam a independência de uma região ali, e fazem isso também porque a Rússia tem parceria com o governo do Mali, né, tanto é que tem combatentes ali russos que já foram mortos, né, atuando junto com militares do Mali, foram mortos por ataques, usando equipamentos fornecidos por Ucrânia e aliados. Eu trouxe essa discussão e falei sobre um pouco sobre esse contexto, mas já faz um tempo que eu falei sobre isso, né? Letras azuis. O exército do Mali combate grupos rebeldes tuaregues que buscam independência. Então esse drone aí, né, o motivo dele estar ali, de ter cruzado, é que existe realmente um trabalho dos militares do Mali contra essas forças que atuam aí na zona fronteiriça, né? E tanto é que eu botei Ucrânia ali para lembrar você sobre esse fato, que a gente já tocou nesse assunto aqui quando o Mali denunciou. Ele está sempre denunciando, na verdade, não foi uma denúncia pontual. O Mali, recorrentemente, ele denuncia essa atuação da Ucrânia e dos seus aliados ali na região, dando suporte a grupos rebeldes e terroristas. Letras vermelhas. A Argélia tem boas relações com grupos e é o mediador histórico dessa questão entre o governo do Mali e esses grupos tuaregues. Eu separo rebeldes ali, grupos rebeldes e terroristas, porque existem células realmente terroristas ali. Muitas das vezes atritam com as próprias forças rebeldes, esses grupos terroristas, né? Ligados a grupos internacionais terroristas mesmo. E outras vezes existem confluências, então é um cenário bem complexo, na verdade, né? Então eu separo porque não é que eu estou chamando o movimento tuareg de terrorista, mas a verdade é que alguns grupos tuaregues trabalham junto com movimentos terroristas, e alguns elementos de grupos rebeldes tuaregues até incorporam ali, passam a fazer parte de grupos terroristas. Então existe ali uma mescla de interesses ali, e várias vezes esses grupos rebeldes lutam contra alguns grupos terroristas, por isso que eu separei ali, né? Porque, lógico, a reivindicação dos grupos tuaregs é histórica, né? E aí essa questão do Mali atrita com essa reivindicação histórica dos grupos tuaregs. Letras verdes. As relações entre o Mali e a Argélia pioraram com o novo governo do Mali, então existe um problema de relacionamento aí entre a junta militar que governa o Mali e o governo da Argélia. Outra coisa que incomoda a Argélia, letras amarelas. A Argélia critica a atuação russa na região contra os tuaregs. Então o movimento separatista pegaria essa região Azawad aí, então o Mali perderia isso aí, né? Se fosse bem sucedido esse movimento separatista, e o Mali ficaria apenas com aquela parte laranja mais escuro. Hoje o Mali é tudo isso aí, né? Só para voltar aqui no mapa, né? Para ter uma ideia ali. Então existe um atrito aí, e a Argélia, que é historicamente um mediador, como as relações não são boas com o novo governo do Mali, cria-se uma situação difícil ali. Agora, continuamos no continente africano e vamos falar sobre essa situação aqui do Egito de olho na reconstrução do Sudão. Trago a seguinte matéria. O Egito se prepara para liderar os esforços de reconstrução do Sudão. Aí no mapa para vocês, tanto o Egito quanto o Sudão. Entro no corpo da matéria. À medida que o conflito de 2 anos do Sudão se aproxima de um possível fim, o Egito está se preparando para desempenhar um papel importante na reconstrução do seu vizinho devastado pela guerra. O exército sudanês, apoiado pelo Egito, declarou recentemente a capital Khartoum livre das forças de apoio rápido, que são forças paramilitares que lutam contra o governo militar do Sudão, marcando um ponto de virada fundamental na guerra. E quando houve esse fato, eu trouxe essa notícia para a gente discutir aqui dias atrás. Então o fato é que o Egito está observando essa situação. O Egito vive uma crise econômica e é uma boa oportunidade se o seu setor de construção civil puder participar da reconstrução do Sudão depois desse período aí de destruição por causa desse confronto entre o governo militar do Sudão e facções militares rebeldes. Letras azuis. O Egito recebeu refugiados do Sudão e deu apoio militar ao governo militar sudanês. Então a própria matéria fala sobre esse apoio militar aí do Egito ao Sudão, de forma que, letras vermelhas, o Sudão retribuiria o Egito na reconstrução. Aí a pergunta é, mas como o Sudão em crise pagaria ao Egito
por essa reconstrução com as suas reservas de ouro, né? Diga-se de passagem que é um dos motivos que para forças externas apoiarem essas forças militares, paramilitares que lutam contra o governo militar do Sudão. Então pagaria com essas reservas de ouro. Então o Egito está de olho porque é um negócio que realmente vem no momento em que o Egito precisa disso, né? O Egito vive uma crise econômica aí complicada. Letras verdes. Os Emirados Árabes apoiaram militares rebeldes, esse grupo paramilitar, para roubar o ouro do Sudão, tema que eu já discuti várias vezes com vocês aqui. E o Quênia também, tanto é que quando houve uma reunião para para apresentar a possibilidade de um governo paralelo no Sudão, tema que a gente explorou bastante aqui, essa reunião foi feita no Quênia, então estava no meio da bagunça ali, porque há o foco nessas reservas de ouro aí, então tem um interesse externo nisso, tanto é que eu comentei, se esse governo paralelo no Sudão avançar, é muito provável que o Quênia e os Emirados Árabes apoiem, dentre outros países que poderiam apoiar também, mas o fato é que o governo militar do Sudão está avançando, então o Egito já se prepara para uma situação favorável para uma reconstrução do Sudão, embora a guerra não tenha acabado, tá? Esse confronto aí interno não acabou ainda. Letras amarelas, a Rússia, é importante frisar, ela também se posiciona para ter um porto no Sudão, que seria uma alternativa à situação da Síria, onde a Rússia perdeu bases, então a Rússia trabalha com o Sudão, inclusive já houve o aval do governo sudanês, pode rolar um bem bolado com a Etiópia ali, que quer uma saída para o mar, então vamos observar. E já discuti aqui também isso aí. E pensa uma alternativa para ter uma base naval no Mediterrâneo, na Líbia. Mas isso aqui é outra coisa, isso aqui é outro papo, tá? Só estou aproveitando o momento para colocar também isso aí. E aí chegamos ao momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolham para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.